Qual a sua prioridade financeira este ano? Se você tivesse que escolher entre pagar suas dívidas, começar sua reserva de emergência ou começar a investir para o seu futuro e para realizar seus sonhos, a sua independência financeira, qual atitude, qual decisão você tomaria primeiro? A decisão errada nesse aspecto pode custar anos de atraso na sua liberdade financeira. Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar qual deve ser a sua prioridade e por quê. Muita gente ainda se sente perdida quando o assunto é dinheiro. É muito comum as pessoas se questionarem: eu devo quitar as minhas dívidas o mais rápido possível ou eu devo começar a minha reserva de emergência e deixar essa dívida enrolando em paralelo para, por acaso, quando eu tiver condição, eu voltar para ela e definir um parcelamento ou uma quitação. Ou ainda, em terceiro lugar, a pessoa pode se perguntar: será que eu não devo correr atrás de investir para meu futuro, para minha reserva lá para a aposentadoria? Cruel, não é mesmo? Nem sempre é fácil tomar algumas decisões quando o assunto é o nosso dinheiro. Na realidade, a resposta vai depender muito mais da sua situação financeira atual, principalmente da fase da vida que você se encontra hoje. Mas existe um caminho muito estratégico e deve ajudar bastante a você a tomar a sua melhor decisão nesse aspecto da vida financeira. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse caminho estratégico. Nós vamos primeiro analisar alguns exemplos, fictícios, obviamente, para que você entenda as diretrizes destas priorizações. Fica de olho e preste atenção nas 3 regras para você não perder nada destas orientações. Fechado? E com isso vai facilitar em muito a sua decisão: quitar as dívidas, formar a reserva de emergência ou investir para a sua aposentadoria. Qual deve ser realmente a sua prioridade nestas situações? Então vamos ilustrar as situações a partir do primeiro caso, que é a Maria, a endividada. Maria é uma jovem descolada, com 28 anos, ela adora as baladas e as compras por impulso. Nas promoções do shopping, ela confere todas. Para as baladas e as viagens, ela tem sempre convidadas, e ela assume essas contas também. Como resultante, ela está endividada, com uma dívida de R$5.000 no seu cartão, a juros de 12% ao mês. A sua última decisão esse mês foi cancelar a sua viagem de carnaval, a muito custo, pois esta dívida está lhe tirando o sono atualmente. E para piorar, ela não tem a reserva de emergência montada ou em construção, e muito menos ela investe para o seu futuro. Assim, para começar a pagar a dívida, ela realmente precisa se organizar e parar de gastar. Ela se deu conta que até o momento ela só tinha uma prioridade: era gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Pois bem, o que a regra das prioridades vem nos orientar neste caso da Maria, a endividada? Segundo a regra das prioridades, Maria deve pagar essa dívida do cartão imediatamente, se não o mais rápido possível. Justificativa? Porque os juros do cartão são muito altos e essa dívida é aquela que cresce exponencialmente, rapidamente, podendo inclusive se tornar impagável. Então, quitar a dívida se torna fundamental até para que ela possa liberar uma parcela do salário ou dos ganhos dela para ela investir para o seu futuro. E, enfim, para qualquer uma outra prioridade da vida dessa jovem. Próximos passos seguindo a regra: Maria deve quitar a dívida o mais rápido possível e logo em seguida começar a montar a sua reserva de emergência. E, se possível, também contratar um planejador financeiro para reorganizar as suas prioridades, criar novos hábitos mais sustentáveis de compras, evitar as compras por impulso, a tratar o seu futuro com mais responsabilidade, elencando prioridades, inclusive a sua paz de espírito, porque com dívida não dá para ter paz, não é mesmo, galera? Afinal, ela tem um emprego, ela só não tem educação financeira, como a maioria dos brasileiros. Alguma Maria, por acaso, aqui assistindo o vídeo, pode se incriminar. Inclusive, é importante que você diga: sim, eu sou Maria, mas eu estou empenhada em melhorar, em quitar minhas dívidas e reorganizar minha vida com muito mais educação financeira. Segundo caso, o João, o prevenido. João, em contrapartida, tem 35 anos, não tem dívidas, possui sua reserva de emergência já montada, equivalente a 6 meses do custo efetivo da sua vida mensal. Ele é um jovem muito regrado, focado na sua carreira, gosta de viajar, mas todas as viagens são muito bem planejadas, não tem o hábito das compras por impulso e é considerado aquele pão duro pelos amigos. Ele ainda não começou a investir
investir para o seu futuro ou aposentadoria. Que a regra das prioridades orienta neste caso do João. Primeiro ponto aqui, como ele está todo organizado, ele já precisa também inserir um investimento para a sua aposentadoria ou investimento para a sua liberdade financeira lá no longo prazo. Por exemplo, se ele tiver comprado apartamento financiado por 30 anos, a regra diz que ele deve procurar aprender a amortizar esse financiamento mensalmente, ou seja, ele paga o boleto mensal, mas dá um cascalhinho a mais para que vá amortizando essa dívida do financiamento de 30 anos. Esse é um caminho para que ele elimine muitas parcelas desse financiamento e assim diminuindo a carga dos impostos que seguramente estão embutidos nessas parcelas. Justificativa: João está numa situação financeira confortável, com dívidas controladas, com reserva montada, então objetivamente agora ele deve realmente olhar para o futuro e montar a sua reserva de oportunidade, quitar aos poucos o parcelamento do apartamento. Isso é o que a regra orienta neste caso. Aqui o recomendado é que ele busque uma assessoria de investimento para que ele comece a investir para o seu futuro e para ter liberdade financeira e assim montar uma carteira de investimentos que atenda ao seu perfil de investidor. Se ele é arrojado, se ele é moderado, se ele é conservador, ele vai ter que descobrir e montar essa carteira com a assessoria de investimentos. Seu foco então deve ser o futuro, ao investir em bons ativos e fazer a diversificação do seu patrimônio. Inclusive, João tá no ponto, hein? Cadê as Marias para aprender muito com o João? É um bom candidato a casar, hein, Marias? Então, meus parabéns para todos os Joãozitos que estão aí me assistindo. Situação 3. É a Ana, a sonhadora. Adoro. Aninha tem 18 anos, na flor da idade, e não tem dívida. Graças a Deus. Já possui uma pequena reserva de emergência. Seus custos de vida são baixos, porque ela ainda mora com os pais. E atualmente ela sonha em fazer um intercâmbio no exterior. Ela, obviamente, não investe para a aposentadoria e está longe de ser vovó e pensar no assunto. Não é mesmo? Prioridade aqui, segundo a regra. Ela deve, além de investir na reserva de emergência, também escolher ativos de curto prazo para formar um valor para o investimento no intercâmbio. O intercâmbio, então, seria uma prioridade de curto prazo para ela montar essa reserva de oportunidade focada no seu intercâmbio. Mas por que a jovem Ana precisaria mesmo da reserva de emergência agora? Ora bolas, se o sonho de Ana é passar uma temporada fora, longe da sua família, em outro país, é lógico que ela precisa ter uma reserva até para a questão de saúde, não é? Ela precisa ter uma reserva de emergência, sim, é muito importante para ela. Próximos passos aqui no caso da Ana. Ela deve continuar a montar a sua reserva de emergência, mas não só pensando nos seus custos de vida aqui no Brasil mensal, mas ela deve pensar baseado no custo de vida aonde ela for morar e também ela deve, como eu disse, investir num ativo de curto prazo, dependendo do prazo aí que ela vai montar essa reserva, focada na sua viagem, nos custos da sua viagem. É como se ela precisasse montar duas carteiras de investimento, uma focada, né, na renda fixa ali, naquele basicão com a questão da liquidez imediata, ativo seguro, sólido, focado na sua reserva de emergência. E a outra, mais ou menos parecida, não sei quanto tempo ela vai precisar do dinheiro, mas ela tem que observar exatamente esse detalhe para montar outra carteira, que pode ser um pouco mais arrojada, baseado aí no que ela precisa para ir ao exterior. Neste caso, o Tesouro Selic pode ser uma opção, porque nós estamos com a Selic alta atualmente, então é uma opção de segura e com bons rendimentos. Aqui também é super importante que ela busque a assessoria de investimento para que o assessor mostre para ela todos os ativos, que ela faça o seu perfil de investidora, que ela se autoconheça, né, e que ela aprenda a escolher esses ativos. Prioridade, com prazo e também com possibilidade de bons ganhos, a boas taxas de juros atualmente. O que eu percebi é que os dois objetivos da Ana são de curto prazo, né? Um para usufruto assim que ela for viajar, que é a reserva do intercâmbio, e o outro como reserva de emergência para que ela tenha uma segurança lá. E aí, se ela precisar, ela vai lançar a mão e utilizar, ter que baixar esses ativos. Fechou? Até porque a Ana é muito jovem, tem 18 anos, tem toda uma vida pela frente. Então, o que ela precisa é fazer boas escolhas agora, montando uma carteira sólida, segura, com bons ativos. E o seu dinheiro, então, irá florescer. E quando ela voltar do intercâmbio mais qualificada, terá ainda mais possibilidade de empregabilidade e de ganhar mais dinheiro e começar os seus investimentos para o futuro. E com a ajuda de uma assessoria de investimento, ela vai chegar rapidamente ao seu primeiro milhão. Anas, vocês estão por aí? Quarto caso, José, o planejado. José tem 55 anos, é separado, tem uma reserva de emergência sólida e já investe para o seu futuro. E ele não tem dívidas. Ele investe para o futuro através de uma previdência privada e ele precisa se organizar melhor porque ele tem um custo de vida muito
muito alto. E o seu desejo de curto prazo é trocar seu carro por um carro novinho do ano. Prioridade aqui para José: poupar para comprar seu carro novo sem comprometer seus outros objetivos financeiros e sem se endividar. Ou seja, ele deve comprar este carro à vista. Justificativa? José já tem uma situação estável e pode simplesmente juntar o dinheiro num bom ativo seguro, sólido, de curto prazo e pagar o carro à vista, para não pagar juros. Isso tudo sem comprometer os valores mensais investidos na sua previdência privada. Próximos passos para esse perfil: ele deve definir o valor desse carro novo, verificar quanto ele vai conseguir vender o carro que ele tem, quanto é que ele vai precisar para ele investir nesse ativo. E aí ele vai ter o tempo, de decisão que ele vai precisar, ele vai comprar um carro novo para ele conseguir se planejar e montar essa carteira de investimento focada neste curto prazo, obviamente. No caso da sua aposentadoria, o que eu recomendo é que ele busque opções de longo prazo mais eficientes do que a previdência privada. Ele pode investir, por exemplo, no tesouro. Tem N outros ativos que são mais interessantes do que a previdência. Ele precisa buscar um assessor de investimentos e diversificar seu patrimônio. E por que eu recomendo a compra do carro à vista? Porque ele vai ter ótimas possibilidades, reais possibilidades de um bom desconto. Eu consegui 8 mil de desconto no meu carro atual comprando ele à vista. É isso que me levou a tomar a decisão de comprar o meu carro atual à vista. É sério, galera, se planejar para as compras, principalmente essas compras maiores que tem muitos juros embutidos, vale a pena. Com dinheiro você sempre dá as cartas. Conclusão: estes são apenas alguns exemplos de como a regra da priorização ela pode ser aplicada na prática. E aí eu trouxe esses 4 exemplos fictícios para que vocês percebam como cada um desses perfis eles têm necessidades diferentes e objetivos também. Por isso é tão importante você analisar cada situação individualmente e assim tomar as melhores decisões. E aí, com qual desses perfis você se identificou? Lembre-se sempre, a educação financeira é o caminho para que você alcance sua liberdade financeira e para que você realize seus sonhos, principalmente ter tranquilidade e uma vida de paz. E agora, resumindo as prioridades nas 3 situações para vocês. Primeira prioridade: se você tem dívidas de juros altos no cartão ou no cheque especial, a sua prioridade número 1 deve ser a quitação desta dívida. E por quê? Ainda não está claro? Porque os juros dessas dívidas podem se tornar tão altos que se tornarão impagáveis, só por isso. E com isso, consumir a sua paz e todo o seu orçamento mensal. Agora, se a sua dívida é, por exemplo, um financiamento do apartamento, que são dívidas com juros mais baixos, aí não, é importante que você vá pagando mês a mês e quando puder, faça a amortização. Deixa ela mesmo sem quitar. Estou falando aqui de dívidas de cartão e de cheque especial. São dívidas diferentes. Segunda prioridade: controlou suas dívidas ou eliminou as suas dívidas caras? Então agora nós precisamos falar sobre um dos pilares mais importantes da sua vida financeira, que é a sua reserva de emergência. Sem a reserva, qualquer problema de imprevistos, você pode cair novamente na armadilha do endividamento, por não ter dinheiro para pagar aquele imprevisto. E para uma boa reserva de emergência, o ideal é você ter de 3 a 6 meses dos seus custos mensais guardados, investidos num ativo seguro e líquido, porque isso lhe trará paz e liberdade. Portanto, comece por quitar suas dívidas e depois monte a sua reserva de emergência. E por fim, se você tem suas dívidas sob controle e a sua reserva de emergência estruturada, então é hora de você começar a pensar no seu futuro e começar a realizar sonhos. Finalmente podemos falar do futuro e você realizando o sonho. Olha que maravilha! Começar a sua jornada de investidor investindo em ativos de longo prazo, fazendo sua reserva de oportunidade para a sua aposentadoria ou para simplesmente realizar sonhos, como eu já falei. Seja qual for a sua decisão, a sua opção, investir com qualidade é o que vai te dar liberdade financeira, tranquilidade e segurança lá na frente. Vai por mim. E quanto antes você começar, menos dinheiro você vai precisar investir. A mágica dos juros compostos trabalhará seguramente a seu favor, mas você não pode esperar até a maturidade para começar a dar os primeiros passos. Não espera ser José, um cara organizado, mas que ainda só investe em uma previdência privada. Mas a maioria nem investe, não é mesmo? Então, o José já saiu na frente por conta dessas características. Então, quanto antes você começar, menos dinheiro e menos tempo você vai precisar para ter a sua liberdade financeira. Recapitulando, para deixar tudo bem mastigadinho para você. Primeiro, quite suas dívidas, principalmente as dívidas de juros altos. Depois, construa a sua reserva de emergência para ter paz. Terceiro,
Comece a investir em ativos seguros o quanto antes para a sua liberdade financeira, para a sua aposentadoria ou simplesmente para realizar sonhos. Seguir essa ordem de prioridades pode ser a grande virada a partir deste ano na sua vida financeira. Que tal? Agora corra e veja essa playlist que eu estou deixando aqui para você. Ela é obrigatória e essa playlist foi montada a partir de cursos que eu fiz pagando caro para isso. Estou deixando aqui de graça para você. Corre depois desse vídeo e assiste todos. E para finalizar, me conte aqui nos comentários em qual dessa etapa da vida você está. Ana, João, José, Maria. Aproveite e deixe seu codinome aqui para que eu lhe conheça melhor. E vamos juntos nessa jornada, evoluindo cada dia mais financeiramente. Cuidar melhor do nosso dinheiro, pois a minha tarefa termina aqui e agora. Aonde começará a sua? Aproveite para seguir o canal se você ainda não é seguidor. Faça o triplo C, curta, comente e compartilhe, principalmente com aqueles amigos que são mais na linha das Marias, não é mesmo? Um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo. Te orientes, criatura!